Olá, boa tarde. Olá, Alexandra. Boa tarde a quem está aqui. Sejam Olá, bem-vindos, Susana. sejas bem-vinda, Alexandra. Então, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Está sol, Pronto. está um bom tempo, está ótimo. Foi calma à noite, não é? Não sei, porque isto com a vitória de Sporting. Eu, como estive a trabalhar de noite, deitei-me eram umas 2 e tal da manhã, quase 3, e eu e o meu computador aqui tivemos calmos. Agora o Sporting aqui à volta foi uma emoção. Teve tudo menos calmo, não é? Pronto, mas É também já há verdade. alguns anos, olha, festejaram e agora vamos ver as consequências destes festejos. Ah, exatamente. Pronto, mas não era esta a dica que eu quero vir cá trazer, Não é? a dica é diferente. Não, tu podes dar uma dica, Susana. Aproveitem, comemorem bastante, porque nunca saberá quantas mais décadas vão ter que esperar por uma próxima comemoração. Portanto, pode ser, aproveitem, fiquem contentes, fiquem felizes, aproveitem bastante. Pode ser que agora, pode ser que eles tenham tomado o gosto e que seja mais recorrente e que não tenham que esperar mais 19 minutos para serem campeões novamente, mas vamos ver. Mas não é esta mesma a Não é dica essa que a eu venho dica. cá trazer, porque eu de futebol percebo muito pouco. Um, a verdade é essa, não conheço assim jogadores, não sei quem são os treinadores e por isso, pronto, eu de futebol percebo muito pouco. Hoje a dica que eu venho cá trazer, eu começo logo pela dica, porque isto hoje a gente tem o direto duplo, depois vamos ter mais um direto aqui a pouco. A dica que eu venho cá trazer hoje é sim mais para jovens, para pessoas que Que nem são mais. nós. Sim, talvez um passinho atrás Vamos de lá ver nós. se se aplica a nós. Vá, continua. Eu acho que isto aplica-se a todos, aplica-se a todos, mas quando eu pensei nesta dica foi mais a pensar nos jovens, em que quem ainda está a estudar, não é? E quem ainda tem muito que pensar. E isto porquê? Isto porque eu tenho assim alguns conhecidos que ainda estão a estudar e às vezes têm assim, escolhem um curso, não é? A pensar que querem ou fugir da matemática, ou fugir do português, ou fugir das ciências. Depois, quando acabam o curso e perguntam assim, ok, agora o que é que eu faço, não é? E às vezes aqui é um desafio. Primeiro é um desafio escolher a área, escolher o curso. Há aquelas pessoas que gostam daquilo e aquilo mesmo que querem. E depois é um desafio, quando acabarem de estudar, a parte da profissão. Ok, mas a dica que eu venho aqui trazer, e é assim, e eu sei que as instituições são super importantes e que as pessoas devem tirar as suas licenciaturas e devem tirar os mestrados e doutoramentos, pronto, e devem sempre estudar, mas que não fiquem só por isto, ok? Não fiquem só por aquilo que tiram na universidade. Porquê? Porque depois o que vai fazer de ti um bom profissional é o que tu vais aprender fora aquilo que tu dás Nem mais. na universidade. E então, o que é que eu quero? É importante, não é? E tem que tirar os seus cursos, mas tem que alargar o vosso conhecimento, porque sair de um curso para o mercado de trabalho, hum, só que o curso às vezes pode ser um pouco complicado, porque nós temos que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, até de outras áreas que possam complementar aquilo que nós estudamos ao longo de 3, 4, 5 anos, seja lá ao longo de que anos são. Então, qual é mesmo a dica? Um, é que a formação por si só pode não ser o suficiente e não tem que criar uma única formação, ou seja, não tem que ser só aquele curso e tem que alargar o vosso conhecimento. E isto é fundamental, porquê? Porque no mercado de trabalho, quem vai sobressair vão ser as pessoas que têm uma abrangência, não é um conhecimento mais alargado da sua área ou daquilo que escolham fazer. E são estes que vão sobressair no mercado de trabalho, são estes que se calhar vão ser escolhidos para os postos de trabalho. Então, era esta a dica que eu queria vir aqui trazer, é que está tudo certo escolherem o vosso curso,
mas depois pensem no que é que vocês realmente querem trabalhar e tentem alargar o vosso conhecimento para quando chegarem ao mercado de trabalho, consigam o trabalho naquilo que vocês querem e que vocês façam aquilo que realmente gostavam de fazer. Não sei se concordas comigo, não sei se... Eu concordo a 200%. E tenho muita pena que na altura em que eu acabei o meu curso superior e que ingressei no mercado de trabalho ainda não havia muito esta cultura ou esta postura de nós querermos alargar o máximo possível os nossos conhecimentos. Era muito cingido ao curso que estávamos a tirar. Íamos a encontrar, íamos arranjar um emprego, uma colocação na área da formação que tivemos e ficaria por aí a nossa formação. E eu o vejo muito comparativamente com outras pessoas hoje em dia. Eu já trabalho há mais de 24 anos, portanto na altura que só para terem uma ideia, na altura em que eu tirei a minha licenciatura, era licenciatura, não era mestrado como a minha licenciatura da minha altura corresponde ao mestrado de agora, portanto são aqueles 3 anos, mais 2, já não sei muito bem. E as coisas são muito diferentes. E eu, ao longo da minha vida profissional, como geri já há muitos anos que giro equipas e tenho equipas, sempre participei muito em processos de recrutamento. Tanto para a minha equipa, até como para outras equipas, sempre participei muito em processos de recrutamento. E eu vejo hoje em dia pessoas mais jovens que estão à minha frente que querem ser entrevistados para uma posição, e eu olho hoje em dia para os currículos e vejo que já começa a haver um bocadinho essa abertura. Mas eu acho que as pessoas têm que explorar muito mais. Eu tenho uma sugestão que não é desvalorizarem essas outras áreas que devem aprender e devem aproveitar, mesmo quando estão ainda na faculdade, na universidade ou ainda a estudar, poderem alargar já um pouco os seus conhecimentos e ir aprendendo e ganhando conhecimento em outras áreas. Porque normalmente depois no currículo são essas competências que ficam ali no final do currículo, pequenino, e na volta essas até são as mais importantes, que é o que hoje em dia nós chamamos também muito de soft skills, que não são ensinadas na faculdade. Não existe uma cadeira, não existe uma disciplina nas universidades de soft skills, mas que é muito importante para as pessoas irem desenvolvendo ao longo da vida e irem aprendendo outras coisas, porque depois é isso que é preciso. A parte técnica é uma parte de suporte do nosso desempenho profissional. Não é? Se nós não tivermos a correta atitude, não tivermos criatividade, não formos independentes, não formos autónomos, não formos proativos, podemos ter tido 20 valores na universidade, mas se não tivermos nada destas outras competências, ou não soubermos inglês, ou não soubermos espanhol, ou não tivermos tirado um curso de gestão de equipas, ou de liderança, ou o que for, não vai servir. Hoje em dia, na minha opinião, felizmente, já não chega só a universidade ou o curso superior, porque isso é importante, como tu dizes, mas é apenas uma parte da nossa formação. Nem mais. E eu deixo aqui uma sugestão já, desculpa lá estar a interromper, Susana. Quem está, para os mais jovens que estão a estudar, que estão na universidade, se não têm ainda muita ideia do que é preciso, do que o mercado procura, mesmo que não tenham a intenção de encontrar um emprego agora, candidatem-se a propostas de emprego, vejam o que existe na internet, em sites de recrutamento, candidatem-se a 1, 2, 3 entrevistas, percebam o que o mercado está a procurar, para também depois poderem ter uma ideia de que mais é que podem aprender. Não sei se... Não, é mesmo isso. E também eu queria só aqui acrescentar que nós, pronto, no caso de hoje em dia, são uns 3 anos, mais 2 anos de mestrado. Então, nós passam 5 anos na universidade, o que não garante que o que era no início seja igual no fim, não é? Quando nós estamos a acabar o mestrado. E, para além disso, os mercados de trabalho também estão sempre em mudanças. Quanto mais nós tivermos conhecimento abrangente, não é? Mais depressa nós podemos também aqui contornar e adaptar às mudanças também do mercado de trabalho. E às vezes
quando se começa a tirar a licenciatura não se tem essa consciência, não é? E cingimos-se àquela licenciatura, àquilo que nós estamos a aprender, e quando chega no fim diz, ok, agora o que é que eu faço com isso, não é? E depois é que começam, as dúvidas e aí é que começam os trabalhos. Era esta a dica que eu queria É uma dizer. excelente dica, Susana. Muito bom. Adapta-se também a nós, porque nós também temos que estar em constante formação, claro que de uma forma diferente, não dessa forma, não é? Isso é mesmo com a intenção de encontrar um trabalho. Nós, felizmente, já temos as nossas áreas definidas, o que não quer dizer que daqui a um dia ou dois nós não mudemos de área. Exatamente. Susana, a quantidade de pessoas que existe, que estão há 10, 20, 30 anos, seja o que for, na mesma profissão, no mesmo, a desempenhar as mesmas funções dentro de uma empresa, que na realidade não é aquilo que as satisfaz. E estão sempre na hora e é sempre uma boa altura de mudarem e de aprenderem. Dou-te o meu exemplo, e é o teu exemplo também, certamente. Vamos dizer, se eu não gostasse ou se eu não quisesse mais trabalhar na minha área, há uns anos atrás, onde eu não tinha mais nenhuma competência ou nenhuma especialização ou que pudesse ir procurar outras oportunidades, como se costuma dizer, estava um bocado de pés e mãos atados porque eram essas as minhas únicas competências. Hoje em dia já tenho outras competências. E vou-te dar um exemplo que é verdade, que há 3 anos atrás eu nunca na vida, não sabia, por exemplo, fazer sites. Não sabia fazer criação de sites, não sabia. Hoje em dia sei. Se eu quiser, posso trabalhar nisso. Já tenho bastante experiência, já faço o meu, ajudo outras pessoas a fazerem, já tiro dúvidas, tento acompanhar outras pessoas que têm algumas dificuldades. Portanto, se eu quiser mudar de área, eu até já tenho algumas competências para ir trabalhar, por exemplo, no online. Aliás, nós temos esse exemplo de instrução online, que nós fomos adquirir outras competências e isto não tem nada a ver com a idade, não tem a ver com o fato de termos 20 anos ou 25 ou 30 anos. Nós já temos mais de 20 anos nas costas de uma atividade profissional e mesmo assim sentimos capazes de ir procurar mais conhecimento e ir desenvolver outras atividades. Nem mais, é isso mesmo. Por isso esta é a dica, pensem nisso, desenvolvam outras capacidades, formação, muita formação, o aprender, como se costuma dizer, o aprender não ocupa espaço, então toca aprender. E toda a gente aprende. Por isso, era isso que eu queria vir aqui trazer. Daqui a pouco temos o nosso direto, as nossas conversas entre nós, não é? Vamos lá ver o nosso tema. Amanhã temos uma nova dica na tua página. Na minha página, é verdade. Na tua página. E para quem nos está aqui a ver, até amanhã. Até amanhã a todos. Até logo, Susana. Ou até logo, até amanhã não, até logo. Para as dicas é até amanhã. Agora para a conversa sobre o negócio já é até logo. Até logo. Até logo, Susana.